Graça e paz, igreja. Estamos já chegando na parte final da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o texto que vou ler está no capítulo 4, versículos 21 até o 23. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. E todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Veja que uma carta, diríamos assim, muito divina e maravilhosamente inspirada numa peregrinação que conduz até a pátria celestial, ao ponto que Paulo, diríamos assim, no clímax, no ápice das suas reflexões, ele diz assim: a nossa cidadania está nos céus. E tem outra tradução que diz: a nossa pátria está nos céus. Mas a carta termina de uma maneira bastante humana, diríamos assim. E o que chama a atenção nesta despedida é aquilo que diz assim, o que Paulo diz: os da casa do César vos saúdam de maneira especial, principalmente eles. E como disse na primeira aula, provavelmente esta carta ou foi escrita desde as prisões, a prisão principal de Roma, ou como dizem outros estudiosos, foi escrita desde uma prisão em Ásia Menor, onde haviam destacamentos pretorianos e cadeias ligadas diretamente, diríamos assim, às ordens do imperador. E, portanto, esses funcionários poderiam ser considerados como da casa do César. Mas seja um caso ou seja outro, vocês veem a um homem, diríamos assim, incapaz de ser detido, até pelas correntes e as cadeias. E veja aqui que coisa tremenda. Um homem livre, um homem preso e amarrado a correntes, consegue ganhar para Cristo homens livres e trazê-los à liberdade do Filho de Deus. Que homem impressionante deve ter sido Paulo. E que vigor espiritual ele podia transmitir e podia transparecer às pessoas, ao ponto que, mesmo desde uma posição de humilhação, de sofrimento, de dor, podia trazer esperança àqueles que aparentemente estavam numa condição muito melhor do que ele. E essa realidade que Paulo vive pode transparecer de alguma forma naquilo que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Veja o que diz Paulo, escrevendo também essa carta desde outra das suas prisões. E ele diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Diríamos assim que Paulo tinha esses ímpetos tremendamente inspirados da parte de Deus. A palavra de Deus não está presa, ela é livre e ela liberta. Quem nos desse ter tamanha fortaleza, queridos, no meio das adversidades? Imagina você deitado na cama de um hospital doente e ganhando o médico, a enfermeira, o que está ao lado teu, à direita, à esquerda, para Cristo. Imagina você num dia de velório, perdendo um ser querido, e você se erguendo e levantando-se para trazer uma palavra de esperança para aqueles que não perderam nada. Paulo era esse tipo de homem, porque Paulo dizia: eu posso estar preso, mas a palavra do Senhor, ela não está. Ela é livre e ela liberta. E temos muito para aprender desta espiritualidade profunda deste homem de Deus. E como estamos chegando já no final da carta aos Filipenses, queridos, ela retrata a peregrinação de um homem maravilhoso como Paulo. E ela retrata, a este homem tratando a seus filhos na fé como peregrinos e guerreiros juntamente com ele nessa batalha e nessa peregrinação.
E o versículo que pode resumir Filipenses está bem no começo: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E eu digo uma coisa para vocês, uma verdade espiritual bíblica, que nos liberta e nos dá, diríamos assim, um coração leve para nossa caminhada e a nossa jornada espiritual. É a de entender, não apenas com a mente, mas também com o coração, de que somos nesta terra estrangeiros e peregrinos. Aquele que se abraça a este mundo e coloca nele seu fundamento e coloca nele sua vida repousando, queridos, sempre será uma pessoa pesada para a caminhada. E a Bíblia, especialmente os apóstolos, enxergavam a vida cristã assim, como uma peregrinação, na qual eles deveriam andar leves, sem se amarrar muito àquilo que este mundo pode oferecer. O cristianismo não nega a realidade e não nega que a vida deva ser, diríamos assim, menosprezada nas pequenas coisas que Deus nos dá. Não, não, não. O cristianismo não nega a realidade. O cristianismo ensina que Deus não nega a realidade, mas que Deus a completa. Mas também ensina que a realidade que pode se apalpar, ela não é a realidade definitiva, senão que a realidade definitiva está em Deus. E todos os grandes homens da história da fé, eles se autoperceberam como peregrinos. Veja o que diz Jacó quando se encontra com o faraó e quando José, seu filho, o leva para morar no Egito. Diz assim: e Jacó disse ao faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Estava dizendo a idade dele. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da minha vida ao tempo dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Olha que descrição sombria que Jacó faz da sua vida. Meus anos foram poucos, acho que ele estava meio exagerando, tinha 130, mas ele disse, foram maus em sua maioria. E vocês sabem que Jacó, uma boa parte da vida, viveu de costas para Deus. Muito bem, mas ele descreve a si mesmo como um peregrino, e ele descreve a seus pais, ou seja, Isaac e Jacó. Perdão, ele descreve a seus pais, a seu pai Abraão e a seus antepassados, como também peregrinos como ele. E era esta a autopercepção dos homens do passado. Contrariamente a esse pessimismo, diríamos assim, de Jacó ao respeito dos seus anos de peregrinação, Paulo, ele é muito mais otimista, porque ele disse que todas as coisas que lhe aconteceram cooperaram para o progresso do Evangelho. Todas as coisas que me aconteceram, diz no capítulo 1, contribuíram para o progresso do Evangelho. Uma visão muito mais alegre do que a visão de Jacó. Queridos, a nossa peregrinação nesta terra, os anos que Deus nos deu, tem que ter esse propósito. E Paulo está dizendo ao respeito desta peregrinação, não num contexto de bonança, não num contexto de alegria, de sombra e de água fresca. Muitas vezes nós achamos que a alegria vem quando todas as coisas estão pacíficas, quietas e tranquilas. Queridos, esse é um conceito que o mundo nos dá de alegria. Mas Paulo está falando desde uma prisão, e esse é o verdadeiro conceito cristão de alegria. O cristão não se alegra por aquilo que ele possui e pelas seguranças que as posses do mundo presente podem lhe dar. Se bem é certo que isso faz parte de uma alegria temporária e ela não é pecaminosa por si mesma, mas diríamos assim que a essência da alegria cristã não está ali. Algumas vezes
O cristão, no meio das adversidades profundas, ele recebe uma alegria infinita quando Deus, naquele momento de sofrimento, lhe revela o propósito desse sofrimento. Eu lembro, e eu conto aqui um pouquinho do meu testemunho, quando eu voltei do Peru, e muitas coisas eu perdi. E estou falando não apenas de coisas materiais, especialmente coisas ministeriais. Muitos de vocês sabem que eu pastoreei e pastoreava mais ou menos 70 igrejas. E eu diria como Paulo, tudo perdi. E eu passei um ano orando ao Senhor, tentando entender qual era o propósito no meio de tudo isso. E de muitas outras situações que eu vivi. Então Deus me disse 3 coisas. Eu tirei tudo aquilo que você possuía para te ensinar que um homem de Deus apenas descansa em mim. Eu tirei tudo aquilo no qual você descansava para te ensinar que um homem de Deus apenas deve repousar em mim. E eu tirei toda a glória que você tinha para que você aprenda que a glória é somente minha. E quando Deus me trouxe essa palavra, em um tempo de oração, vivendo num momento difícil, meu coração se alegrou, porque eu entendi que havia um propósito maravilhoso de Deus no meio desse turbilhão, dessa tempestade, dessas ondas que estavam passando sobre mim. E o cristão pode se alegrar assim nos processos de Deus. No caso de Paulo, era a luta dele pelo progresso do Evangelho. E que glorioso é quando você e eu compreendemos a alegria de Deus nessa direção. E perceba que a alegria deste mundo passa. Você compra, por exemplo, o último celular que saiu agora, e daqui a uns 2, 3 meses você já não tem o mesmo entusiasmo porque surgiu outro muito melhor que o teu. Então, as alegrias deste mundo são assim. Mas Deus quer que você experimente a verdadeira alegria. E a ideia de Paulo é essa. É a peregrinação alegre de um homem que transborda propósito, de um homem que transborda espiritualidade. Queridos, nós vamos precisar dessa espiritualidade para enfrentar os dias que virão. Vamos precisar dessa profunda espiritualidade para enfrentar os tempos adversos que receberemos. E eu quero continuar martelando nessa ideia, porque quando você lê, por exemplo, o apóstolo Pedro, diríamos assim, um homem já que pertence a outro tipo de tradição pastoral, porque Pedro fica entre os judeus, ele tem a mesma ideia também. Quando Pedro diz assim, no capítulo 1, versículo 17: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É assim que Pedro define a nossa vida presente como cristãos. O tempo da nossa peregrinação. Veja, está presente em Paulo, está presente na tradição pastoral também do apóstolo Pedro. E se você me acompanha e retrocede um pouquinho no capítulo 11 de Hebreus, e aqui faço uma pausa porque alguns dizem que Hebreus foi escrito por Paulo, mas a maioria de eruditos bíblicos não concorda, mas acredita que o autor aos Hebreus era um homem do círculo íntimo de Paulo e que conhecia aos amigos de Paulo. Por exemplo, conhecia a Timóteo e conhecia a Silvano. Como que vocês sabem isso? Quando leem o último capítulo, na despedida do livro aos Hebreus. Alguns dizem que era Apolo, outros dizem que foi Silas, e até outros dizem que foi Barnabé. Sem dúvida, deve ter sido um judeu gentil como Paulo, porque tem um domínio magnífico do Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo, em Hebreus transparecem as grandes ideias capitais de Paulo, e uma delas é essa: a ideia da peregrinação. E veja o capítulo 11, o que diz
no versículo 9, falando de Abraão. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Espera aí, Deus lhe fez uma promessa. E segundo este texto, Abraão tinha um conceito de terra prometida, que não era aquele conceito de apenas o território de Israel. Veja que ele diz que ele esperava a cidade que tem fundamentos. Aquela mesma que Paulo está dizendo, nossa cidadania está no céu, nossa pátria está nos céus. Então, Abraão não apenas contemplava aquele pedaço de terra que hoje chamamos como Israel e chamamos como terra prometida. Abraão já enxergava algo além dessa terra temporária. E nesse sentido, apesar de habitar numa terra materialmente da promessa, ele se considerava um peregrino. Porque está escrito assim, no versículo 13, falando de Abraão, falando de Sara, falando de Isaque e falando de Jacó. Todos estes morreram como? Na fé, sem terem recebido as promessas. Espera aí, eles não moraram aí na terra prometida. Como que não receberam as promessas? Aí está o ponto. Eles esperavam algo maior que a terra que nós conhecemos como terra prometida. E diz assim, sem ter recebido, mas vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que conceito que eles possuíam de si mesmos. E de onde Paulo, Pedro, Hebreus tomam essa ideia? Dos patriarcas. Se autoconcebiam como peregrinos nesta terra. Mais uma vez eu digo, meu irmão, não amarre sua vida às coisas temporais. Seguindo o fio da meada do pastor Søren Kierkegaard, um existencialista, um pastor dinamarquês, ele dizia que Deus nos fez de tal maneira que nada daquilo que está debaixo da linha do tempo, aquilo que está na temporalidade, pode nos completar. Diríamos assim, Deus nos fabricou assim. Nada do que está debaixo da linha do tempo pode nos completar. Nada. E por mais que o ser humano procure autossatisfação no prazer e em todo tipo de coisas, de objetos, de relacionamentos, de contatos que lhe dêem prazer, ele sempre acabará entediado. E ele dizia, sabem por quê? Porque o ser humano foi feito para a eternidade. Foi feito para o vínculo com Deus. E ele nunca encontrará em si mesmo a autorrealização. Ele nunca será completo em si mesmo ou em qualquer coisa que a temporalidade lhe ofereça. E a única opção que fica para o ser humano se autorrealizar é novamente se vincular a Deus, ao eterno e a tudo aquilo que isso implica. E essa concepção de nos sentirmos peregrinos nesta terra, queridos, evita que o nosso coração seja um coração idólatra ao respeito de coisas temporárias. Eu tinha um amigo que uma vez, quando estava no Peru, houve uma enorme inundação que acontece de muito tempo. E ele na época possuía talvez o carro mais... Era uma cidade pequena como Ibiporá, mas era um carro muito conhecido porque na época não havia muito lá. Caríssimo. Talvez o carro mais caro da cidade. Irmão, quando o rio invadiu a cidade, ele estava lá com aquele carro atolado até água dentro do carro, resgatando as pessoas, ajudando as pessoas. Outro teria corrido para tentar salvar seu carro, mas ele passou aí noites, madrugadas, ajudando as pessoas. E a visão dele era essa: eu sou um peregrino nesta terra, tudo aquilo que Deus me dá é para servir. E ao final do ano ele foi eleito o homem mais, diríamos assim, respeitado do ano na cidade. Havia naquela época essa eleição, qual que foi o homem mais sobressalente. Ele não buscou isso. Ele não procurou isso.
nos ajuda a desapegar o coração de certas coisas nas quais que se abraçados morreríamos afundados juntamente com elas. Então, meus queridos irmãos, Paulo nos deixa essa mensagem gloriosa na carta aos Filipenses. O cristão é um peregrino. E apesar dos sofrimentos, das prisões, das lutas, das perseguições que ele possa sofrer, é possível ter uma alegria radiante e feliz nessa peregrinação. Não é uma peregrinação cabisbaixa, não é uma peregrinação que pesa, não é uma peregrinação que apesar das dores nos traz desilusão e desespero, senão, como Paulo mesmo disse, desde a cadeia, regozijem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Se você e eu ainda não adquirimos essa dimensão espiritual de caminhar com alegria no meio das adversidades, meus queridos irmãos, é tempo de aprender, relendo mais uma vez por conta própria a carta aos Filipenses. E este homem tornou-se um homem tão relevante, mas tão relevante e fantástico. Eu nunca vou esquecer que aquele filósofo que muitos cristãos escutam aí, ateu, chamado Leandro Carnal, ele dizia: eu não creio em Deus e eu não tenho a fé de Paulo para dizer tudo posso naquele que me fortalece. E enquanto eu assistia isso, eu disse: é por isso que você será sempre um coitado. É por isso que Paulo mudou a história. É por isso que há livros escritos sobre ele. Há um livro que chama-se Paulo e a Fundação do Ocidente. Paulo fundou uma cultura. E você sempre será um coitado que não terá a coragem de um homem memorável como ele. Queridos, Deus nos chamou não apenas para que Paulo tenha esse vigor, você e eu podemos ter essa fortaleza e esse vigor de um homem que caminhava em Deus, que respirava Deus e não buscou grandezas, mas Deus o fez grande. E não buscou glória, mas Deus o cobriu de glória. Quem se chama Calígula hoje, meus queridos? Mas eu me chamo Pablo. Eu brinco com os pastores aqui que meu pai queria me colocar como nome Cirilo. Então, minha mãe, ele disse: mas nós somos devotos de São Pablo, porque Paulo é Pablo na minha língua, né? Por que vamos colocar no coitado o nome de Cirilo? E minha mãe, no caminho ao cartório, convenceu meu pai de colocar-me o nome de Pablo, o apóstolo. Mas quem coloca o nome de Calígula? Ninguém coloca. Herodes, quem colocou o nome de Herodes? Mas Paulo não quis ser grande, mas Deus o fez grande. Não quis glória, mas Deus o cobriu de glória. Queridos, que glorioso é viver nessa espiritualidade vigorosa e alegre. Lembro mais uma vez para vocês o texto com que eu comecei a minha ministração, a carta aos Filipenses. Aquele que começou em vocês a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E eu tenho ainda uns 2-3 minutos para dizer o seguinte: há um mistério maravilhoso no livro de Apocalipse, falando de peregrinação. Há 2 cânticos que nós cantaremos quando cheguemos na presença de Deus. Diz assim o livro de Apocalipse. 2 cânticos, vocês sabem quais são? O primeiro cântico é o cântico de Moisés e Maria. Você sabe o cântico de Moisés e Maria? Comece a decorá-lo que a gente vai cantar lá. Cantaré ao Senhor porque eu sei o texto em espanhol, vou tentar traduzi-lo. Cantaré ao Senhor porque se engrandeceu muito. Lançou no mar ao cavalo e ao cavaleiro. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. Ele foi a minha salvação. Ele é meu Deus e o engrandecerei, Deus dos meus pais, e o glorificarei. E o segundo cântico é o cântico do Cordeiro. Sabem por quê, queridos? Porque quando atravessemos por todo este deserto, esta peregrinação, o tempo presente da nossa vida, nós atravessaremos
o derradeiro destino de todo crente, o mar vermelho, a morte. E quando cheguemos e se consume o projeto de Deus na história, celebraremos aquele Deus que nos conduziu da mão neste tempo da nossa peregrinação, e glorificaremos ao Cordeiro, porque por Ele podemos chegar até a nossa pátria celestial. Deus les abençoe. Deus fortaleça vocês nesta caminhada, nesta jornada. Deus les dê o vigor que este homem glorioso recebeu. E Deus nos ajude para sempre caminhar e percorrer essa jornada com alegria. Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque teus filhos parecem criaturas frágeis, mas são os homens e as mulheres mais fortes que já pisaram na face da terra. Não tem espada, Senhor, não tem posses, não tem reinos, não tem cargos, mas estão infundidos com o poder do Espírito de Deus e cheios dos propósitos divinos em seu coração para alcançá-los com todas as suas forças. E nessa tentativa, nosso coração se enche de alegria, se enche de paz que sobrepassa todo entendimento e se enche de propósito. É assim, Senhor, que nos tornas inquebrantáveis. É assim, Senhor, que nos tornas infatigáveis. É assim, Senhor, que nos fazes fortes, como tu dizias, como o profeta dizia, Senhor, fizeste meu rosto forte como uma pedra. Sim, Senhor, te agradecemos. Que assim seja com a vida da tua igreja, hoje e sempre. E obrigado por cada vida, Senhor, que dispôs o seu ouvido para escutar estes ensinamentos, e que eles sejam, Senhor, abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir da próxima semana, Deus querendo, iniciaremos outra nova jornada de estudo chamado Caminhando com Jesus. Estudaremos o livro de Marcos e os evangelhos juntamente com ele, e espero que você seja abençoado ricamente. Amém.